Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui à nossa lição. Tivemos uma interrupção no vídeo anterior, né? E nós tínhamos encerrado o ponto 1, professor. Vamos agora para o ponto 2 da nossa lição. Vivificados por sua graça, né? E aí ele diz o seguinte: descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Aí nós vamos no capítulo 2, versículo 5, a parte A, que diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. João 3,3, né? Nascemos de novo. Necessário é o quê? Nascer de novo, né? Nascer de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. No capítulo 2, versículo 8 e 9, a gente vê isso aí. Pode ver se não achou. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós podemos observar que isso é uma ação de Deus. Isso é uma ação de Deus. Quantos de nós vivemos uma vida totalmente dissoluta, afastado de Deus, nem pensavam, nem cogitavam, né, em receber a Cristo, uma nova vida, e hoje a gente vive uma vida diferente, né? Não é isso? E bem interessante aqui, né, nesse próprio comentário, que para quem não tem um conhecimento, hoje nos nossos dias nós vemos muitas pessoas ainda que falam a respeito das obras, né? Que fala que fulano, beltrano faz isso. Com certeza essa pessoa vai herdar o reino dos céus. Mas a própria palavra nos revela aqui que não é o meio das obras. Exatamente, né? Por meio de obras, né? Infelizmente ainda existem religiões que pregam obras, né? Pratique boas obras e você vai alcançar a vida eterna. Não é por boas obras. O ponto 3. Exaltados por sua graça. Muito bem. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha o que diz Efésios 2,6. Pode ver, Sebastião? Sim. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa, né? Então, o que Cristo recebeu, nós vamos receber com Cristo. Essa é uma herança poderosa, né? A palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou seja, vamos herdar com Cristo, né? As bênçãos que Cristo herda, nós vamos herdar também, porque nós somos filhos de Deus, não como Cristo, por natureza, né? Como a mesma natureza de Deus, mas nós somos filhos de Deus por adoção. E esse conceito de adoção que é usado na Epístola aos Efésios, era exatamente o mesmo conceito que o apóstolo Paulo estava usando na época do Império Romano. Lá no Império Romano, quando alguém, um cidadão, adotava alguém, né? Adotava uma criança, aquela criança passava a ter os mesmos direitos legais de uma criança legítima, de uma criança no sentido de ser um filho natural, né? De ser um filho biológico. Então o filho adotivo teria os mesmos direitos. Então é isso que o apóstolo está utilizando nessa expressão. Muito bem. Prosseguindo aqui. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem
né, os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Herdar com Cristo. Os mesmos benefícios de Cristo. Agora, Evangelho Feitosa, me diga aí, o que é que a gente fez para merecer? Nada. Simplesmente nada. Nada. Somente, Sebastião, aceitar o presente. Deus disse, receba o presente e nós recebemos o presente. Essa é a ação que nós temos. É receber Cristo pela fé, não por obras. Claro que o crente, ele pratica boas obras, porque as boas obras acompanham o salvo. Ela não salva, as boas obras em si ela não salva, né? Mas ela demonstra caráter do salvo, né? Muito bem, vamos prosseguir aqui. Olha que benefícios. Os benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição. Cristo, ele é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar e não morreu mais, né? Ele está vivo. A vida eterna e o galardão nos céus. Que coisa maravilhosa. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Olha o que diz o versículo 7. Por favor. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Muito bem. Coisa maravilhosa aí. Em Cristo Jesus. Né? Não é sozinho, não é independente, tem que ser em Cristo. Né? Muito bem. Vamos para o tópico 3. A salvação não vem das obras. Nem pode vir das obras. Até porque se nós somos salvos, se nós fôssemos ser salvos pelas nossas atitudes, nós nunca chegaríamos lá. Porque a gente só pratica coisa ruim. O coração do homem, você leu Gênesis 6:5, né? Que dizia o que lá? Que o coração, a imaginação dos pensamentos do homem era má continuamente. É o diagnóstico que Deus está dizendo, né? Que Deus está dando ali. E esse é o diagnóstico do ser humano. Só que em Cristo, né, nós tornamos uma nova criatura. A evolução do homem, do coração do homem é pecaminosa. Pecaminoso. Só transformado quando ele começa a ser uma nova criatura. Aí começa a ter sua vida transformada. Muito bem. Aí, irmãos, o tópico 3, a salvação no meio das obras, o primeiro ponto é graça como meio de salvação. Muito bem. O evangelista Feitosa pode falar do primeiro ponto? Graça como meio de salvação. Boa noite para o dia, para os irmãos. Eu tenho que sair um pouco para fazer uma visita, mas eu tenho que retornar. A graça, como o nome em si já diz, é um dom imerecido, né? Ninguém merece, nem merecia, nem certamente irá merecer a salvação. Pois é uma oferta de Deus, como já foi falado pelo nosso presbítero Michael, para todos os homens. O meio de se apossar, como falamos, é o meio da fé. E a própria graça também é um dom de Deus. Então o ser humano, ele, diferente da natureza, de todas as demais coisas, ele foi criado pelas mãos do Criador. Deus fez tudo por meio da sua palavra, mas o homem, o ser humano, ele amou de tal maneira que ele desce aqui na terra, faz com suas mãos, né, sopra o fôlego de vida, abençoa aquela criatura, feita pelas suas mãos, mas até então sem o pecado original. Depois que o homem cai, ele perde essa graça, essa comunhão com Deus, e é necessário ele enviar o seu filho para se ofertar na cruz do Calvário para nos remir, nos resgatar. Então, por meio da fé no seu filho, nós encontramos essa graça para a salvação da nossa alma. Então, a Bíblia revela que o dinheiro do mundo todo não compra uma alma, porque não é por ouro nem prata. É o preço do sangue do Cordeiro de Cristo Jesus que se ofereceu. Merecida. O homem, enquanto não perceber isso, que ele não merece, que a salvação não se conquista por obras. As obras da fé, elas são necessárias, porque a fé sem obra é morta, mas a salvação, ela é um dom de Deus, é uma dádiva. E as pessoas às vezes não querem. Eu vejo que hoje as pessoas estão muito preocupadas em
viver aqui na Terra. Mas a eternidade não é aqui. Nós um dia vamos partir. Um dia o ser humano vai deixar essa Terra. E ele precisa da graça de Deus, do perdão, da misericórdia, de reconhecer isso em vida. Depois da vida, depois da morte, segue-se o juízo. Quem parte com Cristo, ele parte, né, em comunhão, e ele parte para o descanso até. Então, enquanto muitos estão atrás de uma vacina para se livrar de um vírus que apenas atinge a vida física, mas estão esquecendo de buscar primeiramente essa graça, esse dom merecido, que nos conduz à eternidade com Deus. Então, que possamos refletir e valorizar mais a graça de Deus que nos alcança com a salvação sem merecermos, sem darmos nada por isso, mas requer de nós fidelidade, obediência, para que não venhamos cair no mesmo erro do primeiro homem Adão e entrar em desobediência e perder essa graça. E a Bíblia diz que não devemos nos privar da graça de Deus, que nem uma raiz de amargura brotando no coração, que nos prive dessa graça, pois temos que perdoar, temos que amar, temos que liberar perdão. E o servo de Deus, a serva de Deus, ela tem essa graça de Deus de conseguir liberar perdão para aqueles que ferem, às vezes até nos perseguem. Não é fácil, mas em Cristo nós conseguimos também essa bênção de receber essa graça de liberar perdão para aqueles que nos perseguem e nos ferem. Então, que venhamos meditar nessa graça que nos leva à salvação. E no subtópico 2 você vai comentar? Muito bom. Então, a nossa evangelista Feitosa, com sua participação, falou aí da graça como meio de salvação. Não se pode comprar com dinheiro, né? Ela pode ter muito dinheiro, pode? Pode, mas a graça... O mais rico do mundo era Bill Gates, né? Agora já tem outro que é o mais rico do mundo, né? E aí, bilhões, né? Tem até instituições de caridade, mantém ali todo mês, mas não pode comprar salvação. Elvis Presley, né? Ele deu essa graça, ele teve uma chance, mas não quis renovar a aliança, né? Elvis Presley, muito famoso, que ainda hoje, no aniversário da sua morte, as pessoas fazem filas, né, para visitar o mundo. Ele tinha essa graça e trocou os prazeres, né, a fama, né, a riqueza. Pelas coisas dessa vida, né? E terminou perdendo, né? Então, meus amados, a palavra graça, como já foi mencionado, é a tradução do grego charis. Daí a gente vai tirar a palavra carisma, charisma, né? Que significa favor imerecido, né? Ninguém merece. Graça ninguém merece. Eu não mereço. Não tem ser humano, por mais que a gente caracterize aquela pessoa como uma pessoa boa. Não, aquele fulano é bom, né? É uma pessoa boa, né? É uma pessoa que merece uma atenção, mas ninguém merece essa salvação. Todos estão mortos em delitos e pecados, como diz o nosso texto, né, da nossa lição. E aí ele caracteriza o seguinte: a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Então é pela fé, certo? Fé nesse sentido aqui é crer, aceitar a Cristo, crer no sacrifício de Cristo, crer na obra de Cristo. O apóstolo vai dizer o seguinte, que aquele que crê em Cristo, né, ele é salvo. Aquele que crê no Senhor. Agora alguém pode dizer, eu creio em Deus desde que eu nasci. É um pouco desfavorável dizer esse tipo de expressão, porque é o seguinte: todo ser humano ao nascer já nasce pecador. Ele já nasce dotado do pecado original, que afetou toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo 4 do capítulo 3 de Romanos diz que nós somos gratuitamente restituídos a Deus através de Cristo. Né? Através de Cristo. Eu recebo a obra de Cristo, eu aceito a obra de Cristo pela fé e passo a viver uma nova vida. Não dá para dizer, evangelista Feitosa, que eu creio em Deus e minhas atitudes dizem ao contrário. Né? Dá para dizer, Sebastião? Eu creio em Deus, mas as minhas atitudes demonstram outra coisa. Então, que realmente aceitou a Cristo, diz que crê em Deus, ele tem que ter uma atitude de quem crê em Deus. É que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui para os Efésios. Né? Olha o que diz o ponto 2.
obras como evidência da salvação, não para a salvação, como evidência. Então vamos ver aqui. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Aí nós vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 8, parte B. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé é a nossa fé que nós exercemos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. É uma coisa que vem de Deus, não nasce em nós. Esse desejo de salvação não nasce em nós. Veio de Deus até nós e nós correspondemos positivamente ou negativamente. A gente vê o Evangelho, ele tanto salva quanto condena. Né? Porque se nós aceitarmos o Evangelho, nós seremos salvos. Se nós rejeitarmos o Evangelho, nós seremos condenados. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Então o Evangelho ele tanto salva quanto condena também. Ele dá a opção ao homem, né? Ele dá a opção. Exatamente. A partir daí ele pode ter essa opção de receber ou não. Né? Todo homem tem essa opção. Não é verdade? Muito bem. Isso aí trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda expressão ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Alguém pode dizer, mas eu não bebo, eu não fumo. Eu já ouvi muitas expressões, já ouvi essas expressões. Não é? No dia a dia a gente escuta, né? Eu não fumo, não bebo, não prostituo, não faço mal a ninguém, por que eu vou para o inferno? A questão não é por que você vai para o inferno, a questão é que todo ser humano vai para lá. Por causa do pecado que nasce, já está no ser humano ao nascer. Nosso destino é o inferno. O meu destino era o inferno. Eu não digo que sou salvo porque sou bonzinho, ou porque fiz coisas boas para ser salvo. Algumas pessoas até criticam. Porque o crente diz que é salvo? Porque o crente diz que é salvo? Porque ele crê na obra de Cristo. Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Vamos lá, prosseguindo. Como a salvação é a realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. 2:10. Pode ver, Sebastião? Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha bem que coisa maravilhosa, o versículo 10. Então Deus já preparou para que andássemos nessas boas obras, né? Por causa de Cristo, né? Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, como diz lá em 2 Coríntios 5,17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, porque ele disse que nós andávamos, né, em delitos, em pecados, não é isso? Outrora andavam fazendo obras más, versículo 2 e 3. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, evangelista Feitosa. O crente agora ele anda fazendo boas obras, boas ações. E, irmão Sebastião, quando a gente está lá está no trabalho, ou está no meio da sociedade, no meio da família, em alguma situação, as pessoas dizem assim, fulano fazia o que não presta, hoje anda dizendo que é salvo com a Bíblia debaixo do braço. Mas enquanto o ser humano não conhece a Cristo e o poder dele, ele acha que essas coisas acontecem por acaso, mas não é. Houve uma transformação na vida daquela pessoa. Aquela pessoa que deformava a sociedade agora não deforma mais. Aquela pessoa que roubava agora não está roubando mais. A que mentia não está mentindo mais. Né? A que prejudicava a sociedade de maneira negativa, com crimes, com outras coisas aí, com drogas, ou com prostituição, que acabava com a imagem da sociedade, agora ele é uma nova criatura, anda fazendo coisas boas, ajudando, fazendo bem, né?
E algumas pessoas não entendem, acham que é para a pessoa morrer no pecado. Acham que é para a pessoa morrer no pecado. Não, começou ruim, vai morrer ruim. Né? Reiterando a sua palavra, diz que João, Mateus, aliás, 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito bem. O Filho da luz, o cristão agora ele anda movido pelo Espírito Santo. Antes éramos guiados pelo príncipe da potestade de lá que opera nos filhos da desobediência. E éramos por natureza filho da ira, como já falou o presbítero. O homem já nasce sob a égide do pecado, não por escolha, por opção, mas porque já foi gerado no pecado. Desde que o homem caiu, ele é pecador. Então ele tem a oportunidade de, quando crescer, e ter o conhecimento das coisas, ter a decisão de reconhecer que é pecador, através do Evangelho, e tomar essa decisão, fazer sua opção por Cristo. E aí, depois dessa opção, que não é só de lábios, vem as atitudes, as obras, que são não para ser salvos, como algumas religiões pregam, ensinam. As boas obras não é para ser salvo, porque a Bíblia ensina que as obras é a fé morta. Né? Então as obras aperfeiçoam a fé. A fé é aperfeiçoada pelas obras, essas boas obras. Quando um cristão autêntico ele começa a ter uma atitude de cristão como filho de Deus, as pessoas que estão ao redor eles percebem e dizem: esse rapaz é crente. Pergunta logo: você é cristão? Você é crente? Porque no natural as pessoas não fazem isso. Né? Algumas atitudes que um dia eu vi, sem ser cristão, eu persegui muito o cristianismo, porque eu dizia que ninguém pode dizer que é salvo. E um dia eu vi, há mais de 25 anos isso, um pai de família que perdeu um filho com 17 anos. E ele era entrevistado naquela hora com muita dor, a mãe, coração de mãe se derrete, né? Ama muito, e ela não teve chance, assim, ela não teve condição de dar uma entrevista naquela hora, aquela mãe estava sofrendo muito. E o pai, quando aquele repórter procura saber dele, que ele aguardava da justiça a da terra. E para uma pessoa comum, normal, que não tem a presença do Espírito Santo, no mínimo ia querer justiça, que ele fosse preso, que ele pagasse pelo que fez, porque isso é justo. Mas aquele homem olhava para aquela câmara, eu vi que ele sofria muito, eu percebia isso, mas ele disse uma coisa que bateu, impactou no meu coração. Ele disse: o meu filho não tem mais solução para ele morreu. Não foi falta de conselho e orientação, mas ele deixou o Evangelho, deixou Jesus, não quis. E eu já perdoei esse que fez isso com ele, porque para esse que está preso ainda tem chance. E ele dizia: eu já perdoei. Então eu comecei a ver que o cristão autêntico ele é diferente. Então o homem natural ele não consegue fazer isso. É a luz de Deus para que as obras de Deus resplandeçam na nossa vida, nas nossas atitudes. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando nossa aula nesse momento. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer a você pela sua atenção, de ter assistido até agora o nosso vídeo. Essa é a segunda parcela, né, do vídeo, nós tivemos que particionar o vídeo em duas partes. O nosso auxiliar Sebastião, nosso superintendente aqui da Escola Bíblica, ele irá fazer a leitura da conclusão e o nosso evangelista Feitosa estará orando e impetrando a bênção apostólica. A nossa conclusão da nossa aula de hoje nos diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Até a respeito do que o presbítero Michel comentara antes, a respeito também das pessoas que hoje vê o homem que era ímpio, que teve um encontro com Cristo, e agora é indagado porque está andando com a Bíblia e o pessoal se acha salvo. Mas essas pessoas, quando falam isso, muitas pessoas que não têm o conhecimento da própria palavra. E nós víamos isso com os fariseus, né?
quando Cristo entrava na casa dos pecadores, era indagado por conta disso, né? E Cristo dizia o quê? Que não precisava de médico e são, mas sim os doentes, ou seja, os pecadores. Ou seja, assim como nós éramos pecadores, Cristo teve um encontro com nós, nossas vidas, e hoje nos deu vida. Glória a Deus. Isso é a graça de Deus, né? Nós iremos orar neste momento. O evangelista feito. Eu observei, presbítero Michel, que há um texto em Gênesis 25, versículo 5 e 6, que diz assim: porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Então, como descendentes de Abraão, pela fé, nós entendemos que aqueles que descendem da fé são filhos por adoção. Mas as pessoas dizem: eu sou filho de Deus, eu fui como criatura, sim, filho de criação. Alguém pode até criar, alguém chegar na minha casa e eu criar uma criança e ela não ter tido aquele privilégio de passar pela adoção para ter o direito como tem um filho original, um filho biológico. Mas Jesus não fez assim. Ele não quer que sejamos apenas criados por ele, criatura, mas ele quer nos adotar. E aí vem essa experiência. Muitos receberam bênçãos, presentes de Deus, curas, libertação dos demônios, mas a salvação não. A salvação é diferente, porque ela alcança todas as bênçãos, como já foi falado nessa lição tão rica. Então o cristão, ele é abençoado em todas as bênçãos e ele tem acesso a Deus. Ele pode chamar de Pai, ele pode pedir e Deus responder. E as pessoas não entendem isso. Ninguém pode dizer que fala com Deus. Mas você pode ter essa experiência, se você ainda não teve, de entregar a sua vida a Jesus e ser abençoado e ter um Pai que vai estar contigo em todos os momentos. Não tem epidemia, não tem vírus, não tem morte, não tem inferno que possa impedir. Paulo disse que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem a morte, nem a espada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a segurança do cristão. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não estamos ansiosos por nada, porque Ele cuida de nós. Vamos orar, agradecendo ao presbítero Michael, ao nosso auxiliar Sebastião, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui da igreja local, Mensageiro do Rei. Que Deus recompense o trabalho deles e abençoando também toda a nossa congregação. E que os irmãos orem por todos aqueles que estão em casa, que não podem chegar na igreja para adorarmos juntos, mas vamos orar porque certamente vai chegar o dia de Deus abrir as portas e estaremos novamente juntos. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, Senhor, e te exaltar por mais um dia de vida, por mais um dia de comunhão, pois não merecemos, como a tua lição nos ensina, Pai, essa lição tão rica, mas o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em lugares celestiais. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ou estamos aqui não porque somos, ó Deus amado, ou porque fazemos o bem, ou porque temos algum mérito, Senhor. Mas o Senhor nos alcançou estando caído, condenado à eternidade sem Ti. Mas um dia que o Evangelho nos alcançou, um dia a Tua palavra impactou o nosso coração e fizemos a decisão de renunciar ao mundo, os prazeres e o pecado, entregar a vida a Ti. E desfrutamos dessa comunhão tão gloriosa, dessa fé que nos, ó Deus amado, que nos conduz em triunfo a cada dia, a cada momento, esperando o grande dia que o Senhor vai raiar nas nuvens, que essa é a maior promessa que temos. Estaremos contigo por toda a eternidade, Senhor. Que o Senhor, ó Deus querido, abençoe ricamente a nossa congregação, todos os irmãos, também a tua igreja, que o Senhor venha abrir as portas, ó Deus querido, abençoa os homens que estão governando para que eles governem bem. Abre a mente e o entendimento para que eles possam todos se voltar e entender que Tu és o Deus Todo-Poderoso e Soberano e que nenhuma vacina, até uma vacina para ser descoberta, se não tiver a Tua intervenção, Pai, o homem só, ele não pode fazer nada. Que eles possam entender que Tu és soberano, estás no trono e Tu comanda todas as coisas, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, te agradeço e te peço a Tua bênção sobre todos nós. Nos despede debaixo da Tua proteção. Nos dá uma semana abençoada no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem Amém. e vamos ficar sentados A paz. porque... Amém. Caso eu vi. eu vi. Glória a Deus. Pode ser, pastor.